O Pedro Venceslau está com a gente ainda para falar do projeto da anistia. Pedro, você tem uma apuração com Sóstenes Cavalcante, o líder do PL na Câmara dos Deputados, que prometeu pedir a urgência da proposta ainda nesta semana, de que, caso o presidente da Câmara não concorde, após consulta às lideranças da Casa, a pautar a urgência para que o projeto vá direto a plenário, o partido aceita aquele acordo inicial com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de seguir o rito numa comissão especial sobre o assunto. Olha, primeiro Sóstenes Cavalcante me disse que tem dúvidas se realmente o Hugo Motta vai rejeitar a urgência. Outros deputados do PL lembram que esse foi um compromisso de campanha quando ele estava disputando o comando da casa. Então ele vai ser cobrado e pressionado a cumprir o que teria sido uma promessa. Agora, segundo o Sóstenes, caso o projeto da anistia não entre em regime de urgência, então ele vai para o plano B, que é realmente criar uma comissão. O Sóstenes me disse ainda que está com muitas assinaturas, que está próximo de conseguir o número necessário para fazer o projeto ser aprovado e, portanto, isso significa que a anistia estaria quase alcançando aquilo que pode ser chamado de consenso político. A reunião de líderes vai tomar essa decisão, mas, como eu já tinha dito ontem aqui no Bastidores, o presidente da Casa, Hugo Motta, ele tem resistido muito a colocar qualquer tipo de projeto em regime de urgência. Essa foi uma promessa de campanha do Hugo Motta. Ele tem dito que é preciso respeitar as comissões. Na semana passada, por exemplo, houve aquela reunião do Colégio de Líderes para que fossem selecionados projetos relativos às mulheres, com a efeméride do dia 8 de março. Todos os projetos que chegaram com carimbo de urgente foram retidos, foram vetados e apenas aqueles que já tinham passado pelas comissões avançaram. Portanto, a leitura entre os deputados do Centrão é que é muito difícil que esse projeto da anistia entre em regime de urgência e caminhe de forma mais célere no Congresso Nacional nesse momento. Outros deputados ainda admitem que a manifestação que aconteceu no Rio de Janeiro não teve o tamanho que se esperava. Existem uma divergência de números, né? A Polícia Militar do Rio de Janeiro fala em 400 mil pessoas, mas não explica qual foi o método. O Datafolha fala em 30 mil e a USP fala em 18 mil. O fato é que a promessa era 1 milhão de pessoas. Então, o tamanho também não ajudou. E mesmo que o tamanho fosse aquele prometido pelos organizadores, o Congresso Nacional não parece muito sensibilizado para um tema que não está tocando a população nesse momento. Então, o Sóstenes agora vai continuar fazendo esse trabalho nos bastidores, apesar dessa surpresa que foi a decisão do Eduardo Bolsonaro de permanecer nos Estados Unidos. Para concluir, outros parlamentares aqui que estão ainda repercutindo, muita conversa acontecendo nos bastidores em relação a essa decisão do Eduardo Bolsonaro. Há uma leitura que converge entre todos os deputados com os quais eu venho conversando. A decisão do Eduardo Bolsonaro pode até favorecer o movimento internacional em defesa da anistia, criar uma narrativa, mas não favorece a articulação política de imediato aqui no Brasil. Eles perdem um deputado combativo aqui no Congresso Nacional, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, perdem um parlamentar, porque não vai assumir nenhum suplente, então o PL vai ter um deputado a menos, e perdem um quadro importante que poderia liderar a Comissão de Relações Exteriores. Agora, se ele ficasse sem o passaporte, de fato, não faria muito sentido ocupar essa comissão. De dúvida, e a Tainá Falcão vai trazer daqui a pouquinho bastidores sobre a queda de braço para a Credem que tem acontecido dentro da bancada do PL. Mas deixa eu só atualizar logo aqui, atualiza, Uribe, já vamos dar. A gente já informa, a gente promete, entrega. A gente falou do Zuco, né, que tem, segundo ele próprio, a benção do ex-presidente Jair Bolsonaro para assumir no lugar de Eduardo Bolsonaro. Ele é mencionado no vídeo do deputado divulgado agora há pouco, comunicando a sua licença parlamentar. Ele, portanto, seria o nome mais forte para ocupar essa vaga deixada por Eduardo Bolsonaro. Isso deve acontecer hoje. Porém, existe, ao que tudo indica, também uma ala do partido defendendo um outro nome, que seria do deputado Felipe Barros. Essa composição, ela deve sair ainda nesta terça-feira, tem reunião de líderes, única e exclusivamente para decidir o comando das comissões. Deve ser uma tarde longa. Gustavo Uribe, na residência oficial da Câmara dos Deputados, às 14h, portanto, vai começar agora.
uma reunião com os partidos para definir as indicações. E definindo o comando das comissões, quem fica com que comissão, aí os partidos têm liberdade para decidir quem vai assumir, quais são os deputados que são indicados. Como pegou boa parte ali da cúpula do PL, a própria bancada de surpresa, a decisão do deputado Eduardo Bolsonaro de se licenciar do mandato, existe, portanto, agora uma nova disputa interna sobre o comando da Credem. A gente falou que Alcolumbre estava resistente em pautar o PL da anistia, mas na Câmara o clima tem mudado aos poucos.